queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste dia 9 de março, quarta-feira da primeira semana da Quaresma. Hoje nós queremos refletir um pouco na primeira leitura que a liturgia nos oferece, a saber, o livro de Jonas, no capítulo 3, versículos de 1 a 10. Antes de mais nada, é importante sabermos que o livro é uma obra anônima. Jonas é o personagem central de uma obra anônima. Personagem esse que é retirado provavelmente da narrativa de 2 Reis, no capítulo 14, versículo 25, o qual apresenta Jonas como um profeta do período assírio, que nós não temos muitas informações, a verdade é esta. Porém, no pós-exílio, muito provavelmente, o autor inspirado resolve retirar ou pegar esse personagem, esse profeta, para falar algo para seu tempo. Mais especificamente, elabora uma literatura de resistência, poderíamos dizer assim, a um pensamento que estava em voga na época. Pensamento este que tratava de uma visão muito restrita com relação aos estrangeiros, uma visão negativa sobre aqueles que não eram de Israel. E exatamente por causa disso, o livro de Jonas aparece como uma mostra de um Deus misericordioso para todos os povos. Não por acaso o profeta Jonas é então encaminhado a profetizar para o povo de Nínive. Nínive era então um grande modelo de inimigo de Israel. Percebam vocês que o profeta é enviado para pregar aos inimigos de seu povo, mostrando exatamente a misericórdia escancarada de Deus, uma nova perspectiva da divindade israelita que antes era visto como Deus combatente, o Deus guerreiro em relação aos inimigos. Agora abre-se uma nova perspectiva, é o Deus que tem coragem de perdoar inclusive os inimigos de seu povo, porque a sua misericórdia é para sempre. Porém, o que nós encontramos, na verdade, é uma grande resistência do profeta, que na verdade se torna um estereótipo de todo aquele que é resistente à conversão do seu inimigo. E por meio dessa narrativa, então, nós vamos encontrar uma profunda discussão sapiencial acerca da coragem de perdoar e de querer a salvação do outro, principalmente do inimigo. Nós vamos perceber então como na narrativa de Jonas, todo mundo vai fazendo a vontade de Deus. Os marinheiros que são estrangeiros, o grande peixe, até mesmo a pequena planta, tudo isso vai fazendo a vontade de Deus. Os ninivitas, os animais ninivitas, a grande resistência que nós encontramos é a resistência do profeta, que por vezes foge da missão que lhe é dada, parece fazer algo meio que a contragosto, mas em tudo isso nós vamos percebendo então algo fundamental, o Deus que nos encoraja a querer o bem de todos, inclusive dos nossos inimigos. Ora, essa discussão do profeta Jonas, com toda certeza, é muito atual, principalmente porque nós encontramos em alguns círculos cristãos uma resistência muito profunda da misericórdia de Deus para com o diferente. E aqui nós encontramos de fato, já no Antigo Testamento, o rosto misericordioso do Senhor que nos envia ao outro, não com a palavra de condenação, não com a palavra de resistência, mas com a palavra de acolhimento, de amor e principalmente de conversão. Porque como diz a Escritura, Deus não quer a morte do pecador, quer antes que ele se converta e tenha a vida. E assim, irmãos e irmãs, o livro de Jonas nos ensina muitas coisas. Nos ensina principalmente a não nos fechar nos nossos preconceitos, nas nossas preconcepções e ir além. Ter a coragem de pregar de fato a misericórdia de Deus a todos, inclusive aqueles que muitas vezes nós resistimos, nós não temos a coragem de ir além. Por meio da profecia de Jonas, levanta-se em Israel um outro olhar. O olhar não da acusação, não da condenação, mas o olhar do acolhimento e da misericórdia. E assim, por meio desses ninivitas, a palavra de Deus nos faz perceber que muitas vezes
a nossa missão ultrapassa aquilo que nós pensamos. E por outro lado, nós não podemos fazer como o profeta. Para que eu vim aqui pregar? Porque eu sabia, Senhor, que Tu é um Deus misericordioso e eu sabia que Tu não ia castigá-los. Não ansiemos pelo castigo do outro. Não ansiemos pela destruição do diferente. Queiramos antes que todos tenhamos vida em plenitude. Em tempos de tantas dificuldades na nossa sociedade, guerras, pandemias e tantas outras situações, nós precisamos aprender com essa simples narrativa, essa pequena narrativa de 4 capítulos. Nós precisamos aprender que o outro não deve ser visto como inimigo, como alguém que merece a destruição. Mas a palavra de Deus nos lança um olhar misericordioso. Na verdade, já temos uma espécie de antecipação do Evangelho. A ninguém pagueis o mal com o mal, não faça para o outro aquilo que você não quer para você. Então nós vemos na profecia de Jonas verdadeiros valores evangélicos que nos conduzem a agir com misericórdia, com amor, com compaixão para com o outro, mesmo que esse outro seja um inimigo, mesmo que esse outro seja alguém que me fez mal. Os ninivitas aqui são então esse protótipo daquele inimigo tradicional, mas que Deus também quer assambarcá-lo, que Deus também quer acolhê-lo, quer abraçá-lo. Porque em última instância, o Senhor é o Deus de todos os povos. E cabe a nós também uma palavra de consolo, uma palavra de misericórdia, uma palavra de consolação. Em tempos de polarização da religião, em tempos de discurso muitas vezes taxativos, de ódio, de vingança e de tantas outras coisas, nós somos chamados à conciliação. Nós somos chamados a levar ao outro a palavra de vida, não a palavra de morte, a palavra de salvação, não a palavra de condenação. Que, iluminados pelo exemplo da narrativa de Jonas, nós possamos aprender que o diferente também pode fazer a vontade de Deus, que não somos donos da graça do Senhor, mas somos dispensadores, somos enviados, somos missionários para conduzir outros também à mesma graça, à mesma experiência. Que Cristo Jesus seja para nós esse modelo daquele que vai ao encontro do outro, do diferente, acolhe, ampara e conduz à salvação. Que, iluminados por esse exemplo, instigados pelo texto de Jonas, nós possamos buscar sempre a nossa conversão, o nosso testemunho em Cristo, para sermos sinal da graça de Deus a outros povos, ao diferente, na diversidade. Que Cristo Jesus nos conduza ao longo de toda essa quaresma, um sincero espírito de conversão, de mudança de vida, mas também de misericórdia para com o outro.